Ao todo, são décadas a visualizar, escutar os frágeis, dialogar com os desprotegidos, dar de comer a quem tem necessidades básicas, agarrar com as mãos, ajudar a caminhar e ouvir as pulsações do coração. Hoje, damos os parabéns à Cáritas Portuguesa. Esta instituição católica está a celebrar 65 anos. Vamos ao encontro da sua história, do seu presente e tentar saber os ritmos cardíacos deste corpo que olha sempre para o futuro. A história da Cáritas começou com a vinda de um conjunto de crianças austríacas da Áustria, que então era um país em grande dificuldade, para Portugal. Vítimas de famílias perturbadas pela guerra e crianças doentes a precisar de sol. E nesse momento o primeiro sinal que a Cáritas dá é: vamos organizar quem são as famílias que podem receber crianças, e organizam esse movimento. Depois disso já tivemos movimentos sobre o emprego, porque era a situação mais gritante nessa altura, ou sobre a distribuição alimentar, quando os primeiros genes chegaram vindos dos Estados Unidos. E, enfim, eu acho que em cada momento tem sido prova dada de que a Cáritas está atenta àquilo que se passa e vai adaptando as suas iniciativas àquilo que é preciso. O olhar da Cáritas Portuguesa está sincronizado com a proximidade. Na sua história de vida, os seus olhos já soltaram lágrimas, mas também ficaram luminosos com o levantar das pessoas. A Cáritas olha sempre para a sua realidade e com muita proximidade. E a prova de que isso acontece é que a Cáritas evoluiu de acordo com o que foi vendo. A realidade muda muito e a Cáritas, em cada momento, sempre respondeu àquilo que era preciso naquele momento. Nós temos tido cada vez mais uma intensidade ou a necessidade de olhar e de ir à procura das pessoas que necessitam de nós e não apenas esperar aquelas que vêm ter connosco. Eu penso que fazemos, de uma maneira geral, fazemos aquilo que podemos. As lágrimas também são luz, não é? A água transmite sempre aquilo que recebe, não é? Não temos muito tempo para chorar, por isso é que nós acontecemos no primeiro momento. É talvez mais lágrimas no coração do que na vista, porque não há tempo. Quando é preciso agir, temos que avançar. Um olhar atento, muito atento. E nesta época de pandemia ainda mais atento, porque há muita pobreza escondida, muita insuficiência. Eu não sei se lhe deveria chamar pobreza, definida mais como um estado crónico. Eu podia citar, por exemplo, alguns casos de empregados que temos hoje, de funcionários que temos hoje, que foram nossos utentes anteriormente. Em março confinámos e em abril a Cáritas estava a resolver problemas no território. Esta facilidade de estar na proximidade também tem este resultado. Quando é preciso agir sobre uma dificuldade qualquer, a Cáritas avança logo. Não há ninguém que do nascer ao morrer tenha só alegrias ou tenha só tristezas. A vida é feita de muitas coisas, de muitas destas, e eu penso que no caso da Cáritas temos mais alegrias do que tristezas, naturalmente, não é? Este olhar tem que ter dois caminhos, pelo menos. Neste equilíbrio que nós estamos aqui a tentar encontrar os caminhos próximos e futuros da ação da Cáritas. Porque
Nós vivemos daquilo que nos chega de campanhas e doadores. O grande problema social da pandemia ainda está para vir. O que temos é apenas a ponta do iceberg. Há muitas coisas por aí que vão demorar, muitas feridas que vão demorar a curar e em que para os quais temos que estar atentos, ou para as quais temos que estar atentos, porque a sociedade vai continuar a sofrer o impacto da pandemia, mesmo depois do vírus se ter ido. A pobreza não se trata apenas de um problema económico, nós temos a pobreza da alma e a pobreza de espírito que nos afeta também e para a qual, mais do que as autoridades civis, está a Cáritas vocacionada, com todos os seus diferentes serviços nas várias áreas, incluindo as áreas de assistência social e psicologia e tudo, para dar apoio a todas essas facetas da pobreza. Sabemos de experiência que tudo aquilo que nós olhamos e vemos não é feito só daquilo que vêem os nossos olhos, é feito das vozes que ouvimos, daquilo que das realidades que tocamos e das outras coisas. Portanto, não faz mal fechar os olhos para refletir. O clamor dos frágeis. As bolsas de pobreza são visíveis. A comemorar 65 anos, a Cáritas Portuguesa tem os ouvidos sintonizados nas palavras daqueles que solicitam ajuda. Mais que ouvir é escutar. É uma escuta ativa que reage àquilo que ouve. Juntando todos os sentidos, eu acho que só a conjunção é que nos permite a percepção e o contraditório, não é? Porque nós temos que estar muito atentos também àquilo que ouvimos como reação àquilo que nós fazemos, para depois sabermos e avaliarmos aquilo que estamos a fazer e se é isso que cada vulnerabilidade precisa. Eu penso que os ouvidos aqui estão muito associados aos olhos nesse sentido, porque nós temos que às vezes o grito é muito silencioso e nós temos que ter os olhos bem abertos para o conseguir ouvir com os olhos. E por vezes o grito é tão intenso que a gente tem que fechar os olhos para ver se atenua, enfim, o temor que possamos sentir por esse grito, mesmo quando ele tem uma razão de ser, e na maior parte dos casos tem. Nós vivemos de realidades incontornáveis. Se não se ouve, vê-se, se não se ouve, toca-se. Temos uma riqueza de apores às realidades que é feita nunca só de uma perspectiva. Os ouvidos, tal como no nosso corpo, eles estão ali mesmo na mesma linha dos olhos e funcionam em conjunto. Só os cegos, os que não têm visão, é que têm os outros sentidos mais apurados, mas nós, todos normais, temos que conjugar esses dois sentidos, não é? A visão e a audição. Nós trabalhamos em conjunto com a sociedade e tentamos também despertar a sociedade para aquilo que está a acontecer à nossa volta e que certamente mudou as nossas vidas de uma maneira de uma maneira absolutamente profunda. Nós não sabemos se a nossa vida voltará a ser o que era anteriormente, não é? Mas, aliás, sempre foi assim, não é? As coisas, nós evoluímos, a sociedade também evolui entre as guerras e os períodos de paz, e esta é uma guerra que estamos a enfrentar e temos que o fazer do mesmo modo que enfrentámos outro tipo de problemas que tivemos no passado. Não posso impedir de ver, ou de sentir, ou de percepcionar. Tenho que conjugar tudo aquilo que me chega, que é necessário que eu tenha para poder decidir. Nesta caminhada, as palavras também são importantes. Pronunciadas no momento certo, as palavras são um instrumento forte que ajuda a levantar os mais frágeis e humanizam a sociedade.
A boca é um órgão riquíssimo, não é? Porque se nós nos reportarmos às obras de misericórdia, aquelas que têm a ver com a boca são imensas, não é? Dar de comer, dar de beber, ensinar, não é? A palavra que sai de quem ensina, cuidar, enfim, uma palavra de conforto, uma palavra de ensino. Esta é a nossa maneira de espalhar o Evangelho, não é? De pregar, digamos, os princípios da religião católica, porque nós somos um braço da Caritas Diocesana, da Igreja Católica Portuguesa, também. Não é só palavras bonitas que nos saem da boca. Às vezes os alertas que nós temos que dar têm que ser muito claros. Não é para agredir, mas é para dar clareza àquilo em que nós acreditamos e ajudar a construir os caminhos que nós achamos que temos que percorrer. E, portanto, é preciso ter algum cuidado neste balanço entre o falar demais e o não falar nada. Não podemos estar mudos com os problemas que temos à nossa volta, não podemos estar permanentemente a falar, porque se estivéssemos permanentemente a falar, deixávamos de fazer aquilo que temos que fazer. E, como diz, é mais de ação do que de palavras. A boca é um órgão da ação, tanto na palavra como na garantia da subsistência pessoal que o alimento nos permite. E eu diria que a boca tem estas duas perspectivas para nós e de nós para fora. Uma palavra amiga é tão boa para quem precisa, para quem é pobre, para quem nos vem procurar para receber um pão. A palavra amiga a acompanhar esse pão tem o mesmo efeito, se não um efeito superior, que o próprio pão. Esta convivência entre o eu e o outro, não é? Está muito ligada à palavra, à boca e à forma como nós alimentamos o espírito dos outros por palavras e por alimentos. Portanto, realmente a boca é riquíssima, mas não é um órgão de percepção, é um órgão de chegar ao outro. Nós precisamos de alimentação para o físico, para a nossa parte física, mas também temos que ter alimentação para a parte espiritual. E não é o pão que faz isso, é uma palavra amiga. Ninguém pode conhecer aquilo que não lhe é dado conhecer e, portanto, nós teremos que ouvir, teremos que dar por todos os meios, através dos olhos dos outros, dos ouvidos dos outros, funcionando, criando a curiosidade para que os outros também ativamente nos escutem. E todos os outros sentidos precisam de estar em cima da mesa para que os outros possam beneficiar daquilo que nós temos para transmitir. Será que o centro de ação da Caritas está no estômago? Olhando para a realidade circundante são visíveis bolsas de pobreza. Uma atuação permanente com o intuito de erradicar a fome. Não sei se posso dizer que está na barriga, porque quando nós falamos em alimentar e nos concentramos, nós não vivemos num país em que haja escassez de alimento. O que nós vivemos é num país que, na sua abundância, distribui o alimento muito mal. Eu espero que todas as pessoas que alguma vez necessitaram de receber auxílio, que sejam capazes, quando estiverem em condições disso, sejam capazes de prestar auxílio a quem dele necessitar também. Daí que nós gostássemos de ver algumas destas pessoas depois a transformar-se em voluntários, por exemplo. A pobreza também não é só fome. A pobreza são muitas coisas e, portanto, realmente nós temos uma ação básica que é a distribuição de alimentos na proximidade e essa ação nós não desistiremos dela de maneira nenhuma, porque não há nada que uma pessoa possa fazer com fome. Eu até diria que, felizmente, no nosso país e talvez na nossa região ainda menor, a fome não é um problema. Quando estamos a falar do estômago, estamos a falar da fome do pão e das outras coisas, da carne e do peixe e tudo. E não existe.
voltando à fome, eu penso que, apesar de tudo, nós temos equipes em vários sítios e vamos tratar das pessoas e entregar refeições a pessoas que vivem sozinhas, que não têm capacidade de fazer as suas refeições e a quem entregamos refeições todos os dias. Mas não é que elas estejam fome, têm aquela necessidade de comer todos os dias e de ter a sua refeição. Quem tiver fome não consegue cuidar da sua vida, não consegue aproximar-se de ninguém, não consegue encontrar soluções, seria impossível. Por isso, mas isso não, é algures entre a mão que dá, a boca que recebe, a barriga sim, que garante a força para o resto do organismo. As mãos da Cáritas ajudam a levantar aqueles que foram empurrados pela sociedade. Mãos amigas que protegem e ajudam a caminhar. Mãos e pés que são autênticos portos de abrigo. Eu acho que a mão é o que chega, é o que toca, é o que conforta, é o que oferece o alimento, ou a roupa, ou que abraça, ou que... Eu acredito no toque como panaceia para imensos males. Quero dar o pão, quero dar a ajuda para se levantar as pessoas fisicamente da cama, quer agarrar os meninos ao colo nas creches ou nestes ATLs, as mãos são o principal. E nós contamos com número redondo de 2.000 pares de mãos aqui a trabalhar na nossa instituição. A Cáritas ajuda a levantar, porque não há nada que possa ser feito sem as próprias pessoas. A Cáritas ajuda a levantar todos os que caíram, seja por tropeço próprio, seja porque alguém empurrou. E ajuda por natureza da sua ação, mas também porque acredita que nós temos que caminhar juntos, não é? Nesta instituição, nós não teríamos capacidade de ter emprego, de dar emprego para quem, por qualquer razão, não tivesse mãos. Por ser amputado, não é? Há pessoas que não têm mãos e que vivem a sua vida, mas aqui não seriam capazes de ajudar a construir isto. Numa situação ou outra, talvez, mas seriam coisas muito excepcionais. As mãos podem ser um alerta doce ou amargo. Não sei se elas são amargas, mas podem identificar exatamente o que é que se quer dizer, não é? É uma coisa assim, para ou anda cá. E agora não apertamos as mãos a todos como cumprimentos, mas que depois de dar uma sopa, aproveita e cumprimenta também, porque o contacto físico entre as pessoas é muito importante. É uma das coisas que eu mais sinto com a pandemia, é realmente a incapacidade, até na minha atividade médica, que ainda faço alguma, de quando chegam os doentes, aos homens dar um aperto de mão ou um abraço, às mulheres até dar um beijo, mesmo que não sejam conhecidas. O beijo faz parte da nossa tradição de cumprimentar as senhoras. Tem mãos rugosas sempre novas. É essa a perspectiva. Há coisas que não mudam com a idade. Com a idade institucional, naturalmente, as mãos podem perder força, mas também podem ganhar força e também podem transmitir sentimentos que são um bocadinho independentes do aspecto. Há muitos calos por aí também. Alguns trabalhadores usam as mãos em tarefas menos árduas, do seu ponto de vista físico, e há outros com tarefas muito árduas. Nós temos uma experiência que nos dá mãos de idade, até provavelmente mais do que a idade que temos. Mas está-nos a energia jovem e, portanto, o aspecto não é muito importante.
não é tanto do trabalho, não é o rugoso do trabalhador agrícola, mas é o rugoso da mão que trabalha para resolver os problemas das pessoas. Realmente os nossos pés estão sempre a caminho de alguma coisa, como nós estamos a caminho, exceto no momento em que temos que parar para estar juntos. Eu acho que isso, fazer caminho, é uma das nossas quase obrigações. Fazer caminho com as outras pessoas, até às outras pessoas, até quem precisa, com quem precisa. E dependendo da situação, nós podemos estar a caminhar para próximo do outro ou com o outro. Nós temos que caminhar, às vezes, à procura. Nós temos uma equipe de rua que faz, em colaboração com técnicos da Câmara, 2 vezes por semana, rondas noturnas, em que se vão à procura dessas pessoas, sobretudo os sem-abrigo, das pessoas com adições como as drogas e o álcool, que por aí há na cidade. Os passos da Caritas têm tudo a ver com o que a Caritas, para onde a Caritas caminha, não é? Se caminharmos para uma situação de urgência, têm que ser apressados, os passos poderão ser mais longos, mas também têm a ver com a capacidade que nós temos de dar as passadas, de quem mais nos acaminha, porque às vezes não caminhamos sozinhos, não é? E portanto temos que juntar as nossas passadas a quem caminha connosco. Metaforicamente, aí nós temos que dar passos muito mais largos que os deles para não os deixarmos acompanhar. Mas também, fisicamente, em termos reais, também naturalmente, quando os vamos buscar à cama para os levar à sala de refeições, temos que caminhar nos passos lentos que eles estão, ainda que tenhamos muita pressa, porque corremos o risco deles caírem pelo caminho antes de chegarem à mesa e poder acontecer alguma coisa de grave. Não há um passo certo da Caritas. Nós nunca, não fazemos questão de ter um passo tipo marcha, de quem caminha sempre da mesma maneira. É um passo que se adequa, os nossos pés adaptam-se à situação e dão as passadas que forem necessárias para a situação que nós temos para caminhar. O coração da Caritas bate com força. Uma pulsação ritmada porque as pessoas não podem esperar. Eu diria que o coração bate com força, com imensa força, cheio de energia, porque o coração é quem nos dá a energia para fazer e para estar e para ver. Na verdade, o coração tem todos os sentidos, ou influencia todos os sentidos. Do coração físico eu conheço bem. Conheço-lhe a anatomia em grande pormenor. Do coração também usado em termos metafóricos, que nós podemos chamar de alma, não é? Mas às vezes mais difícil, com esse é mais difícil lidar. Ver com o coração, ouvir com o coração, tocar com o coração. Sem coração é difícil nós podermos fazer a diferença no fazer, ter a diferença no fazer. E eu admito que muitas vezes numa entidade tão grande como esta, tão vasta na sua atuação nos vários serviços, tão vasta no território que ocupa, tão vasta no tipo de profissionais que tem, que possa haver momentos em que o coração endurece. Nós caminhamos para atingir uma perfeição que eu sei que nós não vamos conseguir. Nós somos o braço armado da Igreja, mas só Deus, não é? Portanto, é bom ter como objetivo a proximidade, mais uma vez, da perfeição, mas a humildade de reconhecer que estamos muito longe disso. A celebrar 65 anos, a Caritas Portuguesa é um corpo cheio de vitalidade. Cada órgão está sintonizado nos mais frágeis da sociedade.